Deus não está impressionado com a sua religião, e Isaías deixa isso claro logo no começo. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Isaías 1 verso 11, isso não é uma sugestão, é um confronto. O problema nunca foi falta de culto, foi excesso de hipocrisia. O povo sacrificava, cantava, celebrava, mas vivia longe de Deus. E então a pergunta inevitável surge: de que adianta parecer certo por fora e estar corrompido? Lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer o mal. Isaías 1 verso 16. Não é estética espiritual, é transformação real. Deus não negocia com o pecado, ele confronta, mas ao mesmo tempo ele estende graça. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1 verso 18. Perceba a tensão, juízo e misericórdia andando juntos. Quando o rei Uzias morre, a estabilidade política entra em colapso. E é nesse cenário que Isaías vê o que poucos enxergam: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6 verso 1. Enquanto o trono da terra fica vazio, o trono do céu permanece. Mas ver Deus não gera conforto imediato, gera quebrantamento. Ai de mim, tô perdido. Isaías 6 verso 5. Esse é o efeito da santidade. Isaías reconhece seus lábios impuros antes de falar de qualquer outra coisa. Ele não acusa o povo primeiro, ele se vê primeiro. Então acontece algo decisivo. Um carvão do altar toca seus lábios. Purificação, não produzida por esforço humano, mas por ação divina. E logo depois vem a pergunta que ecoa até hoje: a quem enviarei? Isaías 6, verso 8. Deus não força ninguém, ele chama. Isaías responde: eis-me aqui, não porque estava pronto, mas porque foi transformado. Agora a mensagem começa a ganhar peso. Isaías denuncia alianças erradas. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Isso é mais atual do que parece. Quantas vezes o homem confia mais em estruturas humanas do que em Deus? Segurança falsa sempre leva à queda. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Livro de Isaías 9, verso 6. Isso não é apenas esperança, e esse filho carrega títulos que nenhum homem poderia sustentar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas a revelação se aprofunda ainda mais. Não é um rei conquistador que Isaías apresenta primeiro, é um servo que sofre. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías 53, verso 3. Isso quebra expectativas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53, verso 5. Aqui está o centro da mensagem. O pecado não é leve. Alguém precisa pagar. Isaías aponta para esse alguém antes mesmo de ele chegar. Isso não é coincidência. É revelação. Se o problema do homem fosse apenas comportamento, educação resolveria. Mas Isaías mostra que o problema é mais profundo, né? É espiritual. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, verso 6. Existe urgência aqui. Existe tempo, mas não é infinito. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55, verso 8. O homem quer encaixar Deus na sua lógica. Isaías começa a apontar para algo ainda maior, não apenas restauração individual, mas cósmica. Eis que crio novos céus e nova terra. Pecado exposto, juízo declarado, arrependimento convocado, redenção prometida e restauração garantida. Esse é o caminho da humanidade. E então a pergunta volta com força. Onde você se encontra nisso tudo? Ainda tentando sustentar uma aparência? Confiando em soluções humanas? No final, tudo converge para uma verdade simples e desconfortável. Deus continua no trono e o homem continua precisando dele. E a mesma voz que chamou Isaías continua ecoando. A quem enviarei? A questão nunca foi se Deus fala. É quem está disposto a responder. Porque no fim, não é sobre ouvir um sermão, é sobre se posicionar diante dele. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Deixe o seu like porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Comente aqui embaixo o que mais te impactou. Eu quero ler você. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade, porque uma mensagem só cumpre seu propósito quando ela não para em você.